Olá, tudo bem? Como muitos de vocês sabem, eu sou Luciana e eu sou professora de inglês. Mas o que eu percebi é que eu nunca contei aqui pra vocês como foi que eu aprendi a língua, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para contar pra vocês sobre o meu processo de aprendizado, que pode ser similar ou igual o de vocês, né? Ou também, caso você esteja aprendendo agora, pode te dar algumas ideias de como você pode aprender, de atividades e assim atitudes que você pode tomar no processo, tá? Então, se você se interessa por esse tipo de história, né, eu vou contar aqui um pouco para você sobre a minha história da vida real, né, do processo de aprendizado da língua inglesa. Bom, uma coisa que é importante dizer é que apesar de eu estar falando aqui com vocês sobre de como eu aprendi o inglês, né, você pode adaptar isso para o seu idioma que você estuda ou quer estudar ou que você já fala, né? Bom, a minha história começa lá atrás, quando eu era criança, na verdade. Eu sei que não muitas pessoas tiveram essa vivência na infância, né? Ainda mais da minha geração, ou até de gerações mais antigas. Hoje em dia é muito comum, a gente tem muito a questão da cultura americana e de outros países na nossa cultura. A gente ouve muito música, né, internacional, os filmes que a gente assiste, o conteúdo que a gente consome é muito de fora. E isso foi uma realidade na minha vida, né? A minha mãe, ela sempre gostou muito de ouvir música e assistir filmes. E eu lembro dela assistir os filmes legendados. Então, assim, o que eu lembro é de achar a língua muito linda. Assim, mesmo que eu não entendesse, eu ficava muito encantada pelo ritmo, pela sonoridade, pelas palavras, né? Quando eu tinha 12 anos, mais ou menos, foi um período em que as Spice Girls fizeram muito sucesso. Né? Eu não falo inglês britânico, meu inglês é o inglês americano, mas foi uma porta para eu aprender o inglês. Por quê? Porque naquela época minha prima e umas amigas, a gente tinha um cover, né? Então a gente treinava cantar e dançar. Na verdade, a gente não treinava cantar de verdade, a gente tinha só que fingir que tava cantando, né? Meio que dublando a música. Mas para isso a gente tinha que aprender como falar, entre aspas, né? Pelo menos seguir o ritmo da música e a letra. E um dos nossos processos de preparação, né, para as nossas apresentações e tal, não era só aprender as coreografias, mas era pegar as letras das músicas para ler e aprender a movimentar a boca junto com, né, o que elas estavam cantando. Naquela época era muito superficial, assim, eu não entendia muito bem o que estava sendo dito, né, e a gente também não procurava tradução, essas coisas, né, vamos pensar que isso aí há 20 e poucos anos, né, a internet ainda tava, nem sei como que a gente pegava a letra de música, acho que tava começando a internet, né, então acho que a gente conseguia pegar alguma coisa, mas não era igual a gente tem hoje, né, o vagalume, que a gente entra, vê uma tradução e tudo mais, né. Então, assim, a gente aprendia a cantar mesmo, a mexer a boca junto, não sabia o que a gente estava falando. Naquela época eu não entendia que, na verdade, isso já era um treino que eu estava fazendo que hoje me beneficiaria, né? E me beneficiaria muitos anos depois. Então, isso foi uma parte, né? Foi assim, eu acho que juntar é algo que eu falo muito, né? Aqui nas minhas aulas, que é a questão de juntar o som à palavra. Então, eu acho que o fato de eu ler as letras das músicas e ouvir ao mesmo tempo e tentar cantar junto, por mais que eu não colocasse o significado, né, realmente as palavras, não soubesse o que estava acontecendo, eu já estava pegando essa questão dos sons mesmo e das pronúncias das palavras. Então esse foi um processo quando eu era mais nova, né? E aí começou a se abrir assim um interesse mesmo. Eu já ficava encantada pelo inglês e de repente eu tava tendo o inglês no meu dia a dia ali da minha vida de uma outra forma.
E aí, chegou o momento em que o inglês foi introduzido na escola, né? Até então eu não estudava o inglês fora, não fazia aulas em escolas tradicionais de inglês, mas como eu gostava muito, prestava muita atenção nas aulas, que é algo que às vezes não acontece entre os alunos, né? Normalmente de escola, né, o ensino fundamental, o ensino médio, né? Às vezes essa questão dos idiomas as pessoas deixam um pouco de lado porque tem muito conteúdo para estudar e não levam muito a sério, né? E eu tinha muito interesse, muita facilidade, fui aprendendo. E eu desde muito nova, né, por toda essa questão que eu já tinha relacionada à língua e esse consumo já do conteúdo estrangeiro na minha vida, eu sempre quis morar fora. Então eu já planejava desde cedo fazer um intercâmbio, né? Então eu queria aprender também para isso. Então, com esse meu desejo, né, de morar fora, eu fui fazendo planos, fui me preparando, descobrindo, sabendo mais sobre os intercâmbios e tudo mais, né? E até que chegou o momento em que eu conversei com a minha mãe, né? Isso foi algo que eu acho que partiu mesmo de mim, de falar, eu quero estudar inglês, né? Eu quero realmente fazer um curso e tal. E aí, assim, como eu já tinha esse processo, já estava nesse processo desse estudo, né, meio assim, alternativo, eu fiz algumas aulas particulares, eu morava no mesmo prédio que uma canadense que trabalhava num colégio muito tradicional aqui de São José dos Campos, que chama Equibeu. E ela me deu aulas particulares, uma questão de gramática mais avançada, me ensinou algumas coisas que ali na escola e nesses estudos, né, meus, eu não tinha aprendido ainda. E aí eu fiz uma prova, né, eu fiz a prova de classificação de nível, né, nessa escola, o Equibeu. E eu acredito que eu tinha uns 14, 15 anos, eu não lembro direito quantos anos eu tinha. E nessa prova, eu passei para o nível avançado. Então, assim, eu teria 2 anos de curso para finalizar, né? E receber meu certificado e tudo mais. O que acontecia? Eu ouvia bem, né? E eu tinha um conhecimento de gramática, mas quando eu cheguei no curso, eu tive que dar uma corrida atrás, né? Porque aqueles alunos que estavam ali na mesma turma que eu, eles já faziam esse curso há alguns anos, pelo menos, talvez 4, né? Então eles estavam acostumados a falar, que era algo que eu não estava. A questão da fala era algo que pegava para mim, porque eu sentia uma insegurança, né? E eu não tinha a prática que os outros alunos que estavam na mesma turma comigo tinham. Então eu tinha facilidade, mas eu não tinha a experiência que eles tinham, né? E assim, não só isso, eu tinha umas defasagens em relação a eles, porque eu não tava naquele processo como eles, eu tinha aprendido de outras formas. Então foi um desafio. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui ficando mais nivelada realmente com a turma, até porque aí é algo que eu vou contar pra vocês, que eu acho que vocês podem muito incluir na rotina de vocês, foram assim, algumas atividades que eu fiz que eram por fora mesmo, que não faziam parte do curso que eu fiz, porque... Bom, para começar eu tinha tempo, né? Eu era estudante e outra eu tinha muito desejo. Eu tinha esse desejo muito grande de aprender, né? E falar, eu queria muito morar fora, eu queria muito me comunicar realmente no inglês. Então, assim, uma coisa que eu vou dizer para vocês antes de contar esse processo, as atividades que eu fiz, é falar sobre a questão da aula em grupo, né? Que às vezes ela traz essas dificuldades mesmo, esses desafios da gente ter que... se expor, né, com outras pessoas que às vezes sabem mais que a gente, mas também às vezes sabem menos que a gente. E sobre essa insegurança que é normal pro aluno, né, que eu sentia muito, que era de ter que falar na frente dos outros. Então, no início, principalmente, foi difícil para mim, porque na hora que eu tinha que falar, às vezes na frente do grupo, ou ler algo, assim, o meu coração acelerava, sabe? Eu ficava bem nervosa, mas eu não desisti. E como tudo na vida, a perseverança é muito importante, né? Então eu colhi muitos frutos de ter sido perseverante e de não deixar essa questão da insegurança, da vergonha me bloquear e me impedir de continuar na minha caminhada, do meu aprendizado.
O que eu fazia é, além de, assim, de me dedicar muito às aulas e às atividades e buscar sempre aprender, eu usava muito as outras ferramentas que eu tinha. Hoje em dia a gente tem Netflix e diversos serviços de streaming, fora que assim a possibilidade de adquirir livros ou alugar, tem o Kindle, tem tantas coisas, né, que facilitam assim o consumo do conteúdo na língua do idioma-alvo que você está aprendendo. Naquela época não era bem assim, né? E o que tinha no Ikebeu era uma biblioteca com muitos e muitos filmes, assim, e muitos livros também. Eu já conversei aqui com vocês sobre a leitura, né? Já contei que meu primeiro livro que eu li foi o Harry Potter, em inglês. Mas algo que eu consumia muito dessa biblioteca eram filmes. E naquela época era fita VHS, né? E aí você tinha a opção assim, ou era legendado em inglês ou era legendado em português e não tinha a opção de tirar a legenda. Então o que eu fazia era assistir os filmes pelo menos 3 vezes, né? Eu assistia, eu não lembro bem a ordem, mas eu acho que era a primeira vez em inglês, a segunda vez com a legenda em português e a terceira vez, como eu não tinha como tirar a legenda, mas eu queria treinar essa questão do ouvido mesmo, de ouvir bem o que estava sendo dito, eu dobrava uma folha sulfite, fazia meio que uma faixa, assim, prendia com fita crepe em volta da TV e assistia totalmente sem legenda. E é por isso que eu compartilho muito, né, e falo bastante sobre o treino de listening. Porque o treino de listening ele foi muito importante no meu aprendizado, né? Eu fazia esses treinos e tudo bem que assim, né, hoje, né, talvez você esteja aí já trabalhando, estudando, não tem esse tempo para assistir um filme 3 vezes, né? Eu era adolescente, estava na escola, não trabalhava e tinha tempo. Mas hoje a gente tem seriados, né, que são curtos, por isso que eu compartilho bastante conteúdo de seriados curtos, seriados de comédia, às vezes tem uns episódios de 20 minutos, que se você quiser assistir as 3 vezes mesmo, você gasta pelo menos mais ou menos 1 hora para fazer esse treino, né? Então, assim, é por isso que eu sempre falo disso. Por quê? Porque pra mim foi muito incrível fazer esse treino de assistir os filmes. Eu realmente fui abrindo meu ouvido, afinando meu ouvido como um instrumento musical. E nas aulas eu ia treinando a fala. Outro treino que eu fazia era de música. E é por isso também que em aula eu gosto muito de trabalhar com música e essas são algumas atividades que eu tô falando aqui que nós trabalhamos aqui na Idiom mesmo, nas nossas aulas particulares. Um treino de música que eu fazia, né? Hoje em dia a gente tem uns sites que chamam tipo lyricstraining.com, que você acha a música e ele já vem com os espaços. E a gente, nas nossas aulas, às vezes a gente prepara para o aluno mesmo, fazendo espaços em branco no que a gente quer que o aluno aprenda, né? Tanto às vezes é vocabulário, às vezes é tempo verbal, ou às vezes é relacionado a algo da pronúncia. Mas o que eu fazia, o que você pode fazer também com o tempo, eu sentava e eu ouvia a música e eu tentava escrever a letra inteira. E conforme eu ouvia, eu escrevia e o que eu não entendia eu deixava um espaço em branco e aí eu voltava e completava os meus próprios espaços, né? E depois que eu escrevia a letra, né, eu tentava, né, lógico que nem tudo eu entendia, deixava alguns espaços em branco que acabavam ficando. Às vezes, depois que eu já tinha completado bastante, sobravam espaços específicos, então eu ficava voltando, né? Voltava na mesma palavra, ouvia o mesmo trecho até eu tentar, assim, até eu conseguir. Às vezes eu não conseguia. E aí o que eu fazia depois era abrir a letra da música e comparar, né, a minha versão com a versão original e corrigir os erros e aí ouvir de novo, né? E ouvi sempre a música depois eu ter entendido a letra, né? E aí nesse ponto eu já estava estudando, então eu conseguia realmente entender mais o que estava sendo dito e o que eu não conseguia, eu buscava, né, dicionário e tudo mais para entender o vocabulário. E depois eu treinava a ouvir sem a letra para poder realmente assimilar essa questão do som, a palavra, né, de treinar o meu ouvido, de eu reconhecer as palavras sem ter a leitura. E outra coisa que eu fazia, eu tentava cantar junto, para ir trabalhando a minha pronúncia, né? Então, esse é um treino, né? Então, assim, leitura, que eu já compartilhei com vocês, essa questão do listening, tanto usando filmes,
né, quanto usando música. Os seriados naquela época era um pouco mais difícil, a gente não tinha assim muito disponível, né, como a gente tem hoje, mas eu acho os seriados maravilhosos por essa questão do curto espaço de tempo, né? Mas os filmes são muito bons também. E assim, se você tá começando o treino, é muito legal você começar às vezes com aquele filme que você já conhece, né? Aquele filme que você já assistiu muitas vezes, que às vezes você até sabe a fala. Então, fica mais fácil e às vezes você elimina, por exemplo, o processo de assistir com a legenda em português. E isso tudo, né, esse processo todo, aliado com as aulas que eu fazia, que eram 2 aulas de 1h30, se eu não me engano, né, toda semana, foram me fazendo realmente, né, começar a falar, né, e me comunicar melhor, e entender melhor, e aprendendo mais gramática, vocabulário e tudo mais. Quando eu terminei o meu curso do avançado, eu ainda queria aprender mais, então eu iniciei um curso de proficiência, né, também nessa escola, o IQB. Eu fiz o curso do preparatório para o exame de proficiência da Universidade do Michigan. Né, essa prova chama CPI, né, que é um exame de proficiência que você recebe um certificado internacional que não vence. Ele não é como o TOEFL ou o IELTS. Como esse exame é um exame de proficiência da língua, não é um exame como o TOEFL e o IELTS que eles avaliam outras coisas, né? No TOEFL e no IELTS eles avaliam como que você se daria dentro de uma universidade, né? Se você conseguiria se comunicar, entender, falar, é mais a questão de leitura de texto, de ouvir, de comunicar, de escrever. Esse exame que eu fiz era um exame focado realmente em você ter o comando e o domínio da língua. Então eu precisava saber gramática avançada e responder questões de gramática, de vocabulário, né, completar textos. Então era muito mais sobre a língua em si do que sobre o uso da língua. Então foi um curso de 1 ano, né? Também com essas aulas semanais, se eu não me engano, de 2 aulas de 1h30 na semana, e era um curso bem denso. Entre cada aula eu tinha mais ou menos 20 páginas de tarefa para fazer. Entre uma aula e outra, né? 20 páginas, 30, era muito estudo. Quando eu finalizei o curso, eu fiz a prova, eu passei, eu tenho meu certificado de proficiência pela Universidade do Michigan, né? E foi aí, então, depois disso, que eu fui, de fato, fazer o meu intercâmbio. Então, assim, muitas pessoas realmente aprendem a língua no intercâmbio e isso não tem nenhum problema, né? É super válido. Acho que todas as formas de aprendizado são válidas, mas no meu caso, quando eu cheguei a morar fora, eu já realmente tinha o inglês avançado, proficiente, né? O certificado de proficiência, ele atesta que você tem um nível como o de um nativo, né? Similar, não exatamente igualzinho. A vivência faz a diferença, né? Assim, o que foi muito válido para mim de eu já ter aprendido a língua, é que assim, eu tinha essa questão da fala, né? Que apesar de eu ter o meu certificado de proficiência, eu consegui me comunicar e me comunicar muito bem, porque minha gramática já era muito avançada, então eu tinha o domínio dos tempos verbais, meu vocabulário era muito rico, eu ouvia muito bem, mas a insegurança na fala eu ainda tinha, porque isso é normal, até para as pessoas que são fluentes, né? Às vezes estudantes avançados, a gente ainda pode sentir essa insegurança de falar com as outras pessoas, né? A gente nunca sabe, a gente tem aquela questão, eu tô sendo julgado, meu sotaque, será que eu tô falando errado, né? Então, assim, eu ainda tinha essa questão. Quando eu fui morar fora, então, assim, muito do conhecimento eu já tinha, mas eu precisava ainda expandir em outras áreas, né? A minha área principal que eu precisava expandir era a questão da fala mesmo, né? E quando você chega lá, você vê assim que muito do vocabulário ainda falta, porque é questão do dia a dia, palavras muito específicas, né? Nomes de coisas, de objetos, que você precisa estar incluído naquele contexto
para você ir aprendendo e às vezes até guardando, memorizando. Às vezes no curso até a gente aprende alguma coisa ou outra, né, mais assim da vida real assim, né? Só que muito a gente não aprende. Então, assim, para mim foi a questão de destravar a fala. A lembrança que eu tenho, assim, a memória que eu tenho é que depois de 3 meses eu já me comunicava praticamente como realmente uma nativa, né? As pessoas que chegavam lá para fazer o intercâmbio, sobre o meu intercâmbio, eu fui au pair, eu morei nos Estados Unidos, né, em 2 casas diferentes. Eu morei no estado de New Jersey, que é um estado muito próximo de Nova York. Na primeira casa, a minha host mother, né, que é a mãe da família, ela trabalha ainda como relações públicas de uma empresa de óleo e gás no Brooklyn. E a gente sabe, né, que Nova York tem aquela questão da cidade que nunca dorme, né, que é muito rápido. Então você imagina uma pessoa que trabalha com fala, né, em Nova York. Então, assim, eu envolvida naquele contexto, eu comecei a trabalhar essa questão da fala mesmo, né, e de pegar essa questão de falar rápido como ela, né? E aí muitas au pairs que iam chegando de outros países ou até mesmo brasileiras, então assim, eu lembro dessas au pairs recém-chegadas ficarem impressionadas com o meu inglês, né? Porque eu já falava praticamente como uma nativa. Eu tenho certeza que existia a questão do sotaque, mas a questão de eu já estar trabalhando o meu ouvido, já trabalhar a pronúncia fazia tempo, eu já tinha o vocabulário, eu fui aumentando lá. Eu incluída nesse contexto em que as pessoas falavam muito rápido e eu estava só me comunicando em inglês praticamente 100% do tempo, isso fez com que o meu processo de fala, assim, é como se destampasse, né? Tudo que eu tava me sentindo bloqueada, eu realmente desbloqueei e comecei a me comunicar muito bem. E eu tive a oportunidade de estudar, né? Eu estudei na universidade local. Naquela época, e pelo menos nesse tipo de universidade, você não precisa ter o TOEFL, né, para fazer, para iniciar. O que você precisa é fazer um teste de nivelamento mesmo da língua. Essa prova de nivelamento era uma prova, assim, bem comum de nivelamento, né, em que você tinha que saber vocabulário, gramática e tudo mais. Muitos estrangeiros, quando fazem essa prova, eles não passam, então eles são direcionados para um curso de inglês, né, que é o ESL, English as a Second Language, né, o inglês como segunda língua. Só que como o meu inglês já era muito avançado, eu passei, eu não precisei fazer esse curso de inglês e eu já pude entrar direto nos cursos, tanto com os nativos quanto com os estrangeiros fluentes. Então eu não precisava de fato estudar inglês, eu pude estudar, fazer outros cursos, né? Então isso foi muito bom para mim, por estar envolvida mesmo nesse contexto acadêmico, né, com outros falantes fluentes ou nativos. Eu pude estudar tanto a escrita em inglês, quanto contabilidade, e também fiz um curso de administração. Além desses cursos, eu fiz também um curso na Long Island University, né, que é a Universidade de Long Island, que fica dentro de Nova York, de preparatório para o TOEFL. Né? Então esse foi um curso mais direcionado para a questão do inglês, mas ainda era mais relacionado às estratégias de prova e tudo mais o que era esperado nas provas. Eu morei nos Estados Unidos durante 1 ano e meio e quando eu voltei, desde então eu dou aulas, né? Eu voltei no final de 2006. Acabou de fazer 15 anos que eu retornei, né? Então eu trabalho com as aulas desde 2007. Então eu já estou aí no meu 15º ano trabalhando com as aulas. E nesse período, não só em relação ao meu processo, né, do uso do inglês com o meu trabalho, eu ainda pratico muitas daquelas atividades que eu disse para vocês, né, de uma forma diferente hoje em dia, mas ainda faço. Bom, de uma forma diferente porque muito eu já não preciso mais, né, assim, dessa questão do assiste inglês, assiste em português, assiste sem legenda, né, eu ainda, muito do conteúdo que eu consumo, às vezes eu ainda coloco a legenda em inglês, porque vocabulário a gente tá sempre aprendendo, tem até palavras na nossa própria língua que a gente não sabe, né, que a gente aprende, fora que às vezes facilita, às vezes tem barulho, tem isso, tem aquilo, então a legenda, assim, ela é legal, mas às vezes eu também assisto sem legenda e
tá tudo bem, né? Às vezes, dependendo do conteúdo que você consome, porque às vezes é muito específico, né? Às vezes é uma área muito específica. Então, assim, por exemplo, tem seriados que eles vão usar vocabulários que a gente, né, palavras que a gente não tá realmente acostumada, né, a ouvir. Às vezes o sotaque é muito diferente, então a legenda é muito válida. Então eu gosto de usá-la ainda. Continuo lendo muito em inglês. As oportunidades que eu tive de viajar e que eu tiver no futuro, aproveitei muito para conversar com as pessoas, para conversar com os nativos, né? Trabalho com professores nativos, a gente tem nativos dentro da nossa equipe do IDIOM, então mantenho nessa questão, porque uma coisa é a fala com o aluno, né? A outra é a fala com os nativos. Eu tenho amizades com pessoas de outros países, além de manter ainda o contato com com as minhas famílias, né? Com quem eu morei. Então, assim, existem processos que eu ainda trabalho para manutenção do meu nível de inglês, também para o aprendizado, porque eu acredito que eu estou sempre aprendendo, né? A língua, ela é muito constante, muito viva. Então, assim, questão de gíria, de expressões idiomáticas, né? Tem muita coisa que é regional, então a gente tá sempre, de fato, aprendendo. E muito disso que eu contei para vocês faz parte mesmo de como a gente trabalha dentro da IDIOM. Tem muito a ver porque eu criei a IDIOM, né? Porque eu resolvi trabalhar sozinha e não trabalhar dentro de uma escola tradicional. Muito porque eu queria implementar esse tipo de atividade, esse tipo de técnica, de processo dentro das aulas de uma forma mais natural e personalizada, mais dinâmica, né? E assim, eu vou contar depois para vocês mais sobre a minha experiência profissional, como eu cheguei até aqui, por que eu criei a escola, porque eu resolvi trabalhar dessa forma, né? Mas sobre o meu processo de aprendizado é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Gostaria muito de ouvir as ideias, as sugestões de vocês e também assim a própria história de vocês com o aprendizado do idioma-alvo. E convido vocês a conhecer mais sobre o nosso trabalho, acessar nosso site e agendar uma aula experimental totalmente gratuita para você poder conhecer o nosso método e os nossos professores, sem custo, sem compromisso. Você pode só conhecer, fique à vontade e também compartilhe aqui com a gente, conta para mim um pouco mais, tá? E se você tiver alguma dúvida, qualquer coisa, fale comigo. Ok? Muito obrigada por assistir até aqui. E até a próxima!